Salve família, sejam bem-vindos a mais um podcast da Fiel. O programa de número 10 hoje, podcast da Fiel número 10, então é uma marca legal. E a gente queria muito novamente vir aqui, como a gente sempre fala que o podcast da Fiel dá sorte pro Corinthians. É o primeiro programa que a gente faz hoje, após uma derrota. Uma derrota no jogo que seria muito importante pro Corinthians, mas a gente não vai falar só sobre o jogo de hoje. A gente tem outra notícia que o Corinthians foi processado novamente por mais um jogador, por mais dois, que a gente veio falar sobre um e acabou achando mais um que abriu o processo com o Corinthians recentemente. Mas pra gente já introduzir diretamente ao assunto, falando sobre o jogo que teve agora contra o Bragantino, a minha opinião é que, sendo mais preciso, que acho que a opinião da maioria das pessoas, pelo que estava sendo comentado lá no Premier, é que é inaceitável o Cantillo ser banco. Por mais que ele tenha jogado mal algum desses últimos jogos, não tem como, porque fica aquela, como a gente pode dizer, aquela volância com Gabriel e Ramiro e fica um jogo muito amarrado, porque o Ramiro às vezes abaixa um Tony Kroos nele e tenta dar um lançamento e erra. Muitas vezes falaram no Premier que ele era o assunto mais comentado. A pessoa achou que era porque ele estava jogando bem, mas estava jogando muito mal. E pra mim é isso. O Otero agora acho que já vai voltar de titular. O Mancini hesitou de colocar ele já direto pelo fato do Vital tá fazendo bastante gol nos últimos jogos, mas acho que agora o Otero já volta, que eu acho que entrou bem. O Casares foi o único jogador que posso dizer que jogou bem essa partida. Sim. O Casares que joga muito bem, tem controle de bola muito bom, ele se dá muito bem em curto espaço, mas é isso, agora é bola pra frente. Agora quem tá à frente tem um jogo importante contra o Bahia, o jogo atrasado, aí já não tem mais aquela de ficar contando sempre o Corinthians com um jogo a menos, vai conseguir igualar o número de jogos do Fluminense, que está à frente, dos outros times também que vão jogar esses jogos atrasados, então que a gente consiga ganhar esse jogo, consiga botar esse gás para voltar a Libertadores. Quando a gente já está na hora de voltar a Libertadores, tenho certeza que esse time do Mancini vai encaixar e o Corinthians vai começar a jogar bem. Mas você, Carlinhos, o que você tem a dizer sobre esse jogo de ontem? E aí, gente, tudo bem com vocês? Como é que foi o feriado? Pra você que não é de São Paulo, esse dia 25 foi aniversário de São Paulo, então teve feriado. E, cara, puta merda, velho. Puta que raiva. Não tem o que falar, é raiva. Porque tá vindo embalado, o Corinthians teve alguns resultados aí que podia fazer com que o Corinthians subisse um pouco mais. O Fluminense ganhou, o Ceará ganhou, tinha que chegar a encostar pra não deixar os caras distanciar. E o jogo chave perde o jogo. Perde jogando mal ainda. Nem jogando mal, a gente pode tirar o mérito do Red Bull também. Os caras jogam bem pra caramba. Sim. O Red Bull tem um time muito bem treinado. Só que, igual eu comentei aqui já, no grupo que a gente tem aqui, eu tenho a sensação que o Wagner Mancini tem um esquema de jogo. E ele vai usar esse esquema de jogo pra todos os jogos. Só que não analisa aqui outro de adversário, cada adversário jogou de uma maneira. Uma vez eu vi o Rodriguinho, saudades do Rodriguinho, e comentando que o Tite e o Carilli, eles tinham uma análise, eles montavam cada time dependendo de cada adversário. Então você sabia que o adversário jogava com marcação alta, então ele colocava mais um volante, tirava um volante, colocava um cara aqui, um cara ali. Então assim, acho que é isso que o Wagner Mancini tinha que fazer. Ele sabia que eu não sei, quer dizer, nem sei se ele pensa isso, se o Cifute do cacete funciona, porque eu não sei pra que tem esse Cifute. Mas eu não sei se pra gastar dinheiro. Porque os caras analisar o adversário. Os caras não sabem que tem caldinha ali, os caras tá voando. Os caras jogam pressionando a saída de bola. Gabriel e Ramiro passaram nervoso lá. Aí não tinha o que fazer, Cássio e Gil, pum. Só parecia fé junina, só balão. Então não sei, parece que os caras não sabem, não analisam o adversário, meu Deus do céu. Aí agora que era pra ter realmente, acho que chegou no final do primeiro tempo, viu que não tá dando certo, coloca o Cantillo. Não é coloca o Cantillo, coloca o Camacho. Pelo menos os dois eles são volantes, mas tem uma boa saída de bola, um bom passe aí na saída. Aí vai e não coloca. Aí deixa os caras o jogo inteiro e pra perder 2x0. Perdeu pra 30 minutos a 2x0 já, pelo amor de Deus. E, presidente, você falou do Otero, o Otero tá suspenso. Então, no próximo jogo teremos o Matheus Vital de volta. Mas esse jogo de hoje é pra esquecer do Otero. Infelizmente. Espero que seja falta de ritmo. Vamos ver se no próximo jogo ele embala de novo. Porque
Tá difícil, viu? Tá complicado o negócio aqui, ó. Tá complicado. Ó, o Corinthians jogou hoje contra ontem contra o Red Bull. A próxima rodada agora o Corinthians vai ter o jogo certo, vai ser nada mais nada menos contra o Santos, depois da final da Libertadores. Então vamos ver como é que vai ser aí, que vai ter o Bahia joga atrasado. Aí a próxima é contra o jogo contra o Santos. E vamos ver o que vai acontecer aí com esse nosso Corinthians maravilhoso. E agora, mais um bravo aqui em cima aqui, ó. Fala aí, Bahia, o que você achou desse jogo aí? Jesus. Então, a gente até agora não tinha comentado, né, placares adversos. Esse foi um e olha, foi 2, mas se o Cássio ali não salva umas bolas, hein, o negócio tinha sido pior. Antes de mais nada, boa noite, presida, Carlinhos, meus irmãos de bancada, só noite. Torcedores e torcedores corintianos, parabéns a São Paulo. O único defeito de São Paulo é não se chamar Corinthians, acho que o único defeito dessa cidade é esse. Bom, vamos comentar esse placar e acho que o ponto principal dessa derrota foi o meio de campo. Eu estava até comentando antes aqui com o pessoal que o Hiller, acho que é Hiller o nome do cara, o que esse cara teve de liberdade para poder jogar isso, nem sem se falar o Claudinho e o Arthur, que tiveram muita liberdade para poder jogar. Eu queria saber, não sei se esse vídeo vai chegar até o Ramiro, mas Ramiro, o que é que você fez no jogo, amigo? Você fez o que durante o jogo? Sério, porque assim, engraçado que a transmissão falou que ele foi o jogador com mais passe certo no jogo. Tocar pro Cássio e pro Gil, assim até eu, né, amigo? Assim até eu, amigo. Então, assim, era o jogo que tinha que ter o Cantígio. Eu acho que durante a transmissão, o Ricardinho falou que precisava ter uma pessoa para poder distribuir mais o jogo, junto com o Casares. Não deixar essa responsabilidade apenas com o Casares. Claro, ele fez um jogo, acho que dos jogadores ele é um dos poucos que pode salvar, e precisava ter o Cantígio para poder fazer com que essa bola tivesse uma saída melhor. Porque o time do Bragantino é aquele time que tem a pressão alta, um time que joga em cima. Então era preciso ter esse jogador a mais. O Carlinhos ele definiu bem, o Mancini parece que todo jogo ele está enfrentando apenas um time só. Tipo, é o time A o campeonato inteiro. Só que ele tem que entender que a gente não joga contra o time A o campeonato inteiro. Ele tem que fazer aquilo que ele fez contra o Internacional, que ele fez contra o São Paulo, os jogos em que ele estudou o adversário. Ali a gente viu que tinha o dedo do técnico, em que tinha a visão dele sobre o adversário que a gente estava jogando. O que a gente viu hoje foi totalmente diferente. Não adianta ter uma posse de bola. É o que eu sempre falo. A questão não é ter a posse de bola. A questão é ter a bola e saber o que fazer com ela. Porque não adianta nada. O Gil ficar tocando pro Bruno Mendes, ficar tocando pro Fagner, ficar tocando pro Fábio Santos. A gente vai passar o jogo inteiro lá atrás, né? Então eu acho que ele precisa consertar algumas coisas. E, meu Deus do céu, como é que ele tem... Beleza, que a gente não tem um campo, um banco de reservas fantástico. Mas se ele percebeu que o problema era o meio de campo, era a saída de bola, por que ele colocou o Luan pra jogar? Vocês conseguem me explicar isso? Vocês conseguem me explicar? Por que ele colocou o Luan? Inclusive o Luan teve um lance que esse Hiller aí iria fazer o gol. E era uma marcação do Luan. Então assim, o time todo, né, jogou muito abaixo daquilo que a gente espera. Méritos, né, pro time lá do Red Bull, que soube anular bem. O Maurício Barbieri entregou a bola pro Corinthians. Tá, joguem aí, tem uma posse de bola. E anulou certo. Acho que essa questão do meio de campo e as laterais também. Acho que o Fábio Santos teve uma chance boa ali. Mas as laterais também, depois é que no segundo tempo que o jogo começou a fluir um pouco mais. Mas é isso, presida. Consertar esses erros pro próximo jogo importantíssimo. Pontuar, vencer o Bahia. Não é pontuar, é vencer o Bahia para depois jogar contra o Santos e também vencer o Clássico. E agora o assunto principal do vídeo, que a gente queria que fosse um assunto bom, porque nessas últimas semanas a gente vem dando notícias legais, vem dando notícias de possíveis contratações, de novos patrocinadores, mas infelizmente a notícia não tão legal para os cofres do Corinthians, que acabou tendo a notícia legal, que a Neoquímica como nova patrocinadora master, e o dia da Neoquímica já vai ter que ser... uma parte já vai ter que ser terceirizada já. O Corinthians foi processado novamente. Outro jogador do Corinthians entrou contra o Corinthians pelo caso de lei trabalhista. Dessa vez foi o lateral Léo Príncipe.
O lateral Léo Príncipe, que é formado na base do Corinthians, atualmente ele tem 24 anos. Mais um Tá ingrato. jogando na equipe do CRB, grande craque Léo Príncipe. E Fera. processou o Corinthians no valor de R$257 mil. E o jogador atualmente do CRB fala que dentro desses R$257 mil tem o FGTS dele, tem o 13º, tem férias, além das multas, e o Corinthians não pagou nada até hoje. E dando uma pesquisada, eu vi que não foi só ele recentemente. Que bom. Que o volante também, o René Júnior, que acabou ficando um bom tempo encostado no Corinthians por conta Porra, da lesão. Feliz nem Entrou jogou. na justiça cobrando o Corinthians R$8 milhões. Esse infeliz nem jogou bola. 8 milhões. Lembrando que a gente aqui, quando a gente falou que a Ambev, que todo mundo viu que o Corinthians fechou com a Brahma, o Corinthians vai receber do primeiro dia até o último R$5 milhões da Brahma. Meu Deus. Então ainda vai ter um prejuízo aí. No caso, a gente não tem como criticar um jogador que coloca o Corinthians na justiça. Porque se ele tá colocando o Corinthians na justiça cobrando, é porque ele tem direito àquele valor. Porque não seria acatado o pedido se ele não tivesse direito àquele valor. Então, em vez de muita gente criticando os jogadores que entram na justiça, no caso cobrando o básico, que a gente vê aí que é o básico, que não é algo extra, a gente tem que entender que, querendo ou não, o jogador é um trabalhador. Sim, sim. E se você tem uma empresa, a empresa está te devendo, obviamente que você vai cobrar. Então, quando é algo compreensivo, assim, que não é algo muito fora do normal, dá para entender da parte do jogador. Só que a questão é, o jurídico do Corinthians não dá pra entender, porque sempre que alguém processa o Corinthians perde. É impressionante, alguém processar o Corinthians já perde já. O Fluminense conseguiu fazer o time não ser rebaixado, meteu o tapetão na Portuguesa. Paga em 2 Série B. Não foi rebaixado. Viu, Fluminense? E vê um jogador do Corinthians que nem atuou, tá jogando na Piraporinha do Sul, pega, processa o Corinthians 100 mil do nada, 6 anos depois. Igual o Jusilei, 10 anos depois. Processa e ganha. Então, é um negócio que o Corinthians tem que abrir o olho, rever contrato, tudo. Espero que o Duílio, que agora que era responsável pela parte contratual, que era diretor de futebol, ele que conversava, fez grandes contratações, como no caso a do Pato, foi um grande dinheiro do Corinthians. Sim, então, 40 milhões, né? Então que o Duílio reveja essa parte, começa a ficar mais dinheiro com isso, porque não dá pra pegar, fazer esse negócio, não sei o que, bem-vindo à Neoquímica, pagar 30 milhões. Aí vai, Jusilei, processo Corinthians tem que dar 23 e o René Júnior 8. Então, o patrocinador master do Corinthians, o dinheiro vai ser pra pagar o processo do Corinthians, então não dá pra entender. Eu não sei como que o René Júnior conseguiu calcular 8 milhões de reais. Que matemática, porque que calculadora, o né? salário dele, eu tenho certeza que não devia passar dos 300 mil. Não devia passar dos 300 mil. René Júnior jogou do Palmeiras, de 4 para 10. Pra 10, mesma coisa. Deve ter jogado efetivamente no Corinthians um ano. Como que o Corinthians conseguiu ficar devendo 8 milhões pra esse cara? Meu Deus. Alguém, você que tá assistindo o vídeo, você me explica nos comentários como que o jogador que recebe no máximo 300 mil Coloca e jogou aqui. um ano que o Corinthians conseguiu ficar devendo 8 milhões. Não é possível. O Corinthians deve ter pegado dinheiro com algum tipo, eu acho que nem posso falar a palavra aqui. Com aquela pessoa que você pega o dinheiro emprestado, se você demorar pra pagar, Melhor não. você acaba ficando sob Melhor não risco. citar, Então, não citar. deve ter sido isso, deve ter sido esse tipo de juros. Mas pra mim poder dar uma acalmada aqui, o que você acha aí sobre isso, Carlinhos? 2 novos processos aí pro Corinthians, como você acha que o Corinthians pode se sair disso? O que você acha disso? Pior que você vê, cara, que a maioria dos caras que pede processo do Corinthians, os caras tudo nos pés duros, cara. Os caras não jogou nada, velho. Aí o cara quer levantar o dinheiro que ele não consegue levantar com transferência, ele vai e quer pedir quer processar, mano. Pelo amor de Deus. Igual você falou, concordo plenamente. O cara é trabalhador, o cara tá exercendo a profissão dele, é um profissional. Perfeito. Então, se é um profissional, ele tem que receber como profissional. Só que agora os caras inventam umas contas, cara. Aí, por exemplo, os caras ganham muito mais que qualquer. Posso estar enganado, só que no Brasil eu acho que só é o maior salário que existe um profissional de qualquer coisa. É um jogador de futebol. Os caras são. Só que, mano, aí os caras. Mas trabalha de domingo, fico sem viajar, irmão. Você ganha muito, velho. Quanto que um ano ganha em Corinthians, cara? Deve ganhar o quê? Uns 500 pau, cara? Pelo menos.
Pra não fazer... Não, 700 mil. É 700 mil. 700 mil. 700 mil reais por mês pra ficar dando rolê no campo, cara. Pra ir ficar dando passar de ônibus, jogar uma bolinha. Eu não sei o que passa na cabeça desses caras, velho. Não sei. E pior, e eu vou falar uma coisa pra vocês, ó. Hoje, esse vídeo vai ao ar dia 26 de janeiro de 2021. O Jonathan Cafu vai processar o Corinthians. Pode escrever. Pode anotar isso aqui que eu tô falando agora. Presságio. Vai processar o Corinthians. Jonathan Cafu e Everaldo Anatel. Os três vão processar o Corinthians. Que trio de ataque. Que trio de pode ataque. esperar, velho. Então, realmente, cara, é melhor. É bom, o Duílio já sabe muito bem o que é o Corinthians, já sabe como é que administrar um time. Então, eu espero que ele pense muito bem na hora de contratar jogadores aí pro futuro. O Jonathan Cafu veio na gestão Andrés, né? Então, Isso. por enquanto, ainda não temos o que falar do Igor. Então, do Igor, por favor, pensa bem na hora de contratar, de fazer os contratos, pelo amor de Deus. Não adianta contratar a preço alto, não conseguir pagar, pra depois o cara vir dar um migué desse. Aí depois, ó, aqui, ó, no rabo do jogador da torcida do Corinthians aqui, ó. Aí não consegue contratar, não consegue montar time bom, não consegue concorrer ao título. Então uma coisa vai gerar outra, tá? Verdade. Então, agora é minha vez de ficar bravo, agora é minha vez de ficar calmo. Eu só não vou tomar uma água com açúcar, porque eu não vou deixar vocês aqui sozinhos, mas fala aí, Bahia, o que você achou de mais essa? É engraçado dessa pausa, porque eu fiquei me lembrando dos 12 milhões que a gente comprou o Sornosa. Às vezes, realmente, dá um pouco de depressão a gente falar sobre isso. Porque, cara, beleza, o do Léo Príncipe, eu acho um pouco de ingratidão. Acho, porque eu sou torcedor, então o torcedor coloca essas coisas, até porque é contra o time dele e tudo mais. Beleza, ele tá no direito dele de pedir o reembolso e tudo mais. Agora, assim, o cara que bota na calculadora dele, coloca lá o salário dele, 250 mil, isso é uma coisa que eu tô chutando, e transforma em 8 milhões, ele realmente tem que trabalhar pra mim, pra tipo, fazer o meu salário mínimo gerar um salário astronômico. Porque não tem explicação essas coisas. E o mais engraçado, eu espero que isso não aconteça, mas o mais engraçado, Carlinhos e Presídio, vocês querem apostar quanto comigo que esse cara vai ganhar o processo? Vocês querem apostar quanto comigo que ele vai ganhar os 8 milhões? Não é muito difícil, não. Sério. Porque não dá pra poder entender. É umas coisas que eu fico... E quando eu me lembro de processo, eu me lembro do Paulo André. Vocês lembram que ele pedia processo por causa dos domingos, do sábado? Eu fico imaginando assim, cara... Como é que você tá pedindo processo pra jogar no domingo se você é pago pra jogar no domingo? Então, qual a lógica disso? Não tem lógica. E mesmo assim o cara ganha o processo. É umas coisas assim que não dá pra poder entender. Sinceramente, eu não consigo. Eu acho que assim, que o cara do caixa, o cara do caixa do Corinthians, ele fala assim: vamos tirar o torcedor um pouco do sério? O torcedor tá tranquilo, tá calmo. Vamos tirar ele do sério, vamos fazer com que ele, sabe, se estopore, queira matar a primeira pessoa que ele veja na frente, porque não dá pra poder entender isso, realmente. Mas eu espero que o jurídico funcione, né? Mesmo que eu ache que não vá funcionar, né? Mas eu espero que o jurídico funcione, que consiga reverter pelo menos a dos 8 milhões aí, né? Do blindão dos 8 milhões, que mal jogou, né? Mas consiga reverter essa situação e que próxima semana, o próximo podcast, tem umas notícias melhorzinhas, viu? Porque essas, a vontade de quebrar a tela do computador aqui, presida. Não, eu peço pra você que assistiu o vídeo até aqui, como a gente diz todo vídeo, agradecer a você que assistiu o vídeo inteiro, que você continue assistindo os vídeos inteiros, que ajuda bastante a gente. Quando você assistiu o vídeo inteiro, o YouTube entende que você gostou desse vídeo, que indica pra outras pessoas, quando você deixa o like também. Isso aí. Caso você não seja inscrito, que você se inscreva no podcast da Fiel, que o botãozinho vermelho que tá aí embaixo, clica nele, clica no sininho pra quando a gente postar o vídeo novo, você vai estar recebendo. E se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, pode ter certeza que o próximo vai ter notícia boa. Então, que você se inscreva, compartilha para alguém que vai estar ajudando bastante também. E igual a gente falou, deixa nos comentários a sua opinião sobre isso. Se você fosse o Duílio, o que você faria nessa situação? O que você faria no jurídico? Mas eu acho que por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua visualização. E vai Corinthians! Vai Corinthians!